pessoal, estamos aqui para a nossa aula e hoje será um vídeo, será uma gravação, onde que eu vou mostrar para vocês o uso do transferidor, tanto para medir quanto para construir. Mas primeiramente a gente vai conhecer esse instrumento que ele é nomeado como sendo transferidor. Ele tem dois tipos, né? Na verdade existem dois tipos básicos que são os transferidores de uso escolar padrão, né? Que são chamados de transferidores de 360 e os transferidores de 180 graus. Pelo próprio nome, o de 360 indica para a gente uma volta completa, ou seja, um círculo completo, na verdade. E o de 180, metade de uma volta, metade de um círculo. Então, essas são as duas básicas, né? As duas ferramentas utilizadas aí para medição de ângulos. Só que temos um detalhe. Tanto em uma quanto em outro instrumento, nos dois, tanto de 360 quanto de 180, nós temos elementos comuns, que são elementos que a gente utiliza para medir e também para construir os ângulos. Primeiramente, a questão das graduações, das numerações, certo? Se a gente percebe aqui, em cima nós temos as numerações, né? Dessa forma, e nós temos também aqui embaixo as próprias numerações. Agora tem um detalhe. A depender da situação ou da posição do seu ângulo, você vai utilizar as numerações aqui de baixo ou as numerações de cima. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo na prática como é que funciona isso. Quais são os outros elementos que a gente tem aqui? Além dessas graduações, que são os valores dos ângulos, né, os graus correspondentes. Nós temos o que a gente chama de linha de fé. A linha de fé do transferidor é a linha onde está localizada o zero, ou seja, aquele ângulo nulo que não tem abertura nenhuma. Então esse é o que a gente chama de linha de fé. Então nessa posição do seu transferidor, nessa faixa aqui, é onde que ele indica que é sua linha de fé, certo? A linha de fé a gente vai entender onde é que é aplicada na hora de medir e também aí na hora de construir o seu ângulo. Além da linha de fé, nós temos o centro do transferidor. O centro do transferidor ele normalmente vem como um pontinho no meio, né, assim do seu transferidor, no meio da linha de fé também, delimitando ali o centro, certo? E no caso a gente pode fazer um comparativo entre o centro do transferidor e o vértice do seu ângulo. Aqui a mesma coisa é observado, ó. Nós temos a linha de fé e nós temos aqui o centro do transferidor, as graduações em cima e as graduações de baixo, que mais uma vez, repito, depende muito para qual posição o seu ângulo está, ou para qual posição a abertura do seu ângulo está sendo indicada. Então vamos lá, deixa eu avançar aqui para vocês, para a gente ver um passo a passo sobre construção, né? Construção na verdade não, sobre medição de ângulos. Então aqui nós temos um passo a passo de medição de ângulo, daqui a pouco a gente vai ver na prática como é que isso funciona, mas aqui agora a gente vai ver na teoria a ideia, né, que a gente normalmente utiliza para medir um ângulo. Então, primeiro passo, posicione o transferidor de modo que a linha de fé coincida com um dos lados do ângulo. Então, a linha de fé do seu transferidor, que foi um dos elementos que a gente mostrou agora há pouco, tem que estar sobre um dos lados do ângulo, certo? Um dos lados do ângulo. Em seguida, cuide para que o centro do transferidor esteja posicionado sobre o vértice do ângulo. Então, aquele elemento que a gente falou lá de centro do transferidor, ele vai estar sobre o vértice. Então, foi o que eu falei antes para vocês, ó. O centro fica em cima do vértice do seu ângulo e a linha de fé vai ficar sobre o lado do ângulo. Voltando aqui agora, vamos ver qual é o próximo passo. A medida do ângulo será indicada pela linha do transferidor, que está sobre o outro lado. Então, ó, nós temos basicamente dois lados para o ângulo, certo? São dois lados que são formados pelo ângulo, né? Que formam o ângulo, na verdade, que são as duas semi-retas. Uma das semi-retas vai ficar posicionada, né, a linha de fé, ou seja, a linha de fé do seu transferidor vai ser posicionada em um dos lados, ou uma das semi-retas, e o vértice vai ser correspondente ao centro do transferidor. O outro lado do ângulo, a outra semi-reta, ela vai indicar a sua abertura, ou seja, ela vai passar pela uma das graduações, por um dos valores correspondentes à sua abertura, ao seu ângulo, certo? Então vamos ver em dois exemplos diferentes. Aqui, ó. Primeira situação, veja que a gente tem aqui o nosso transferidor, o centro, o vértice do ângulo é este, as duas semi-retas que determinam para vocês aí o ângulo, a inclinação, que é essa daqui, certo? Então olha o que está acontecendo. O centro do transferidor foi posicionado sobre o vértice,
a linha de fé ela está aqui. E olha o seguinte, a depender da abertura, nós vamos estar olhando para onde? Para a graduação de cima. Tá vendo? Então, se a gente olha para a graduação de cima, esse exemplo aqui está indicando que nós temos um ângulo de 50 graus. Agora a gente vai ver uma outra situação diferente. Aqui, ó, nós temos também o transferidor, nós temos o vértice, o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e a linha de fé posicionada aqui sobre um dos lados. E olha o seguinte, a posição agora da abertura, ela também está indicando 50 graus, mas a graduação que a gente vai estar olhando é a de baixo. Então entenda a ideia da posição do seu ângulo, para onde ele está virado. Vai ser a ideia que você vai utilizar para enxergar a graduação. Ou seja, se é o valor, os valores de cima, né, ou os valores de baixo que você vai estar observando. Então, agora a gente vai ver na prática como isso funciona. Então, vamos lá para a nossa mesa ali para verificar a nossa medição na prática. Então, pessoal, aqui nós temos a nossa medição de ângulos, aqui nosso passo a passo de novo, né, para vocês observarem com mais calma. Então vamos lá, ó. Primeiro o passo que a gente acabou de verificar, que simplesmente é posicionar o transferidor de modo que a linha de fé coincida com um dos lados do ângulo. Então, ó, cuide para que o centro do seu transferidor esteja posicionado sobre o vértice. Primeiramente eu tenho dois transferidores aqui, ó, tanto o de 180 quanto o de 360. E ambos, se vocês observarem aqui, ó, nós temos aqui um pontinho que é o centro do transferidor e a linha de fé, como eu falei para vocês, é onde está posicionado aqui o zero, né? O ângulo que não possui abertura para gente. A mesma coisa aqui, agora só que o centro do transferidor está aqui, ó, localizado nesse pontinho no meio, né? A gente postar aqui perto, dá para ver essa bolinha aqui, né? E onde é que está o zero aqui é a nossa linha de fé, né? É o ângulo de zero. Ele está sendo coincidente até com 180, né? No nosso caso aqui. Aí nós temos uma observação, a graduação de cima e a graduação de baixo. Vai depender muito da posição do seu ângulo, a gente verificar o que a gente vai precisar usar. Então vou pegar nosso primeiro exemplo aqui. O primeiro exemplo que a gente tem é esse aqui, ó. Esse é o nosso primeiro exemplo de ângulo. São dois ângulos aqui, esse verdinho e esse laranja aqui em cima. Então vamos lá. Eu vou usar um transferidor diferente, um transferidor que dá um pouquinho mais de destaque em relação aos números, né, que a gente tem aqui embaixo. Então olha o seguinte, eu vou posicionar essa linha de fé, esse pontinho aqui no meio, ó, esse localzinho aqui que a gente tem aqui, certo? Vou colocar assim para vocês, sobre o vértice. E vou alinhar essa linha aqui que tem 0 graus, que corresponde aos 180 para as graduações de cima, em um dos dois lados, né, uma das duas semi-retas. Eu vou optar por esta de baixo, pela posição do nosso ângulo. Eu sempre opto pela de baixo, nesse caso aqui, nesses modelos de ângulo. Então, ó, nessa situação aqui a gente posiciona dessa forma. A gente alinha aqui com o de 0 graus, desta maneira. Então agora a gente vai ver a abertura. Se a gente observar aqui a abertura, eu vou ter que colocar assim para vocês, ó, com uma régua aqui em cima, dessa forma. Olha o que está acontecendo. Nós estamos aqui com a posição da nossa abertura sobre o ângulo de 50 graus, certo? Então, se a gente for observar aqui, nós temos o nosso ângulo de 50 graus medido aqui. Então, ele passou por aqui, ó, nessa situação nossa em 50 graus, ó, aqui, certo? Então, para vocês, deixa eu anotar aqui também, né, para não se esquecer, que nosso primeiro ângulo aqui medido, né, nosso primeiro ângulo medido aqui foi um ângulo de 50 graus. Então, o ângulo AOB é um ângulo de 50 graus, ok? É a nossa primeira medição. Então agora, ó, veja o seguinte, nós temos uma outra abertura aqui. Só que aparentemente essa abertura é maior que essa. E realmente é uma abertura maior. Então a gente pode comparar os dois de cara. E agora eu vou pegar aqui para vocês, ó, mais uma vez, o nosso transferidor. Linha de fé sobre o vértice, nesse formato assim, né? Sobre o vértice. E nós vamos alinhar a linha de fé aqui sobre o 0 graus, dessa forma. E a gente precisa só observar onde está tocando. Aqui onde está tocando, ó, é esse ângulo aqui, ó, essa abertura aqui. Eu estou usando a abertura aqui de baixo, né, essa graduação de baixo, porque ela está de 0 a 120, por isso que eu estou iniciando aqui. Se o meu lado tivesse posicionado para cá, eu iria observar essa abertura, ó, a linha de fé a partir daqui
e eu iria observar esse número, ou seja, a graduação de cima, que é de 0 até 60 aqui em cima. Só que no caso nós temos de 0 a 120. Então esse nosso ângulo aqui, ó, embaixo é um ângulo de 120 graus, o ângulo COD, ok? Então, primeiros dois exemplos de medição de ângulos. Agora nós vamos para outro tipo de ângulo. Esse ângulo aqui, ele aparentemente não precisaria estar medindo, porque o aspecto dele está indicando para a gente metade de uma volta. Mas como a gente tem que usar a ferramenta para verificar isso, nós vamos simplesmente colocar, ó, centro do transferidor sobre o vértice O, que é esse pontinho aqui. Então a gente vai colocar dessa maneira, ó, assim. E a gente vai observar aqui, tanto para esta posição, ó, tanto para essa posição que a gente tem aqui, assim, para essa semi-reta, que é a OF, né? Quanto a semi-reta OA, que a gente tem aqui, ambas estão indicando, ó, na graduação de baixo, assim, 180, e na graduação de cima também 180. Ou seja, o nosso ângulo aqui é um ângulo que a gente aprendeu, né, a medição dele, que é um ângulo raso, que é um ângulo de 180. Agora nós vamos ter um outro exemplo diferente, que é esse ângulo aqui, ó. Então, observe o seguinte, nós temos esse nosso ângulo aqui, e aparentemente a abertura dele é maior que o ângulo raso, que é o ângulo de 180. E aí, se eu for colocar aqui para vocês com esse equipamento, com o transferidor de 180 graus, olha o que acontece, a gente coloca aqui, ó, olha o que vai aparecer para vocês. Vai ficar faltando um pedaço do ângulo medido aqui embaixo. Então, opa, a gente não consegue medir usando este daqui, certo? Que é o transferidor de meia volta, de 180 graus, que é esse daqui também, ó. Transparentezinho aqui, que é o padrão que vocês, a maioria de vocês tem. Então, beleza. Já que a gente não consegue fazer esse processo, nós vamos precisar recorrer a esse transferidor aqui, que é o transferidor de uma volta completa, o de 360. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, a nosso centro, né, de novo, coloca o centro do transferidor sobre o vértice, a linha, né, aquela linhazinha de fé, que no caso pra gente é essa daqui, ó, como padrão, e nós vamos ver essa abertura aqui, ó. Pá, essa abertura, olha onde está tocando pra gente. Aqui esse número ele é correspondente pra gente a 250 graus. Veja que é a abertura de baixo, porque aqui em cima, ó, que tá mais visível para vocês, aqui de cima, ó, nós temos 180, né? Esse aqui de cima é o de 180. Então, embaixo, que é onde tem 0. Então, a linha de fé que a gente está tomando como padrão é essa de 0 aqui com a graduação de baixo. Então, ó, ele vai assim, 0, 10, 20, até chegar aqui aonde, ó, em 250. Então, esse nosso ângulo aqui é um ângulo de 250 graus, ok? Então, já viram aí a diferença, né? Ou como utilizar um ou outro. Vai depender muito da sua abertura. Vocês já conseguem olhar e comparar, verificando se a abertura, né, realmente é maior que 180 ou não. Se forem aberturas de 180 para baixo, né, até 0, utilizamos esse simples transferidor. Se for uma abertura maior que a de 180, nós vamos utilizar esse transferidor que é o de uma volta completa, ok? Então vamos retornar para o nosso vídeo para a gente acompanhar agora o processo de construção, o passo a passo. Então voltamos aqui agora para a gente verificar como é que funciona a construção dos ângulos. Mais uma vez, nós temos algumas etapas específicas e nós vamos seguir essas etapas específicas. Então, ó, nós queremos construir um ângulo de 60 graus aqui nesse exemplo. Então, ó, trace uma semi-reta de início no ponto O, passando por A. Então, o primeiro processo justamente é isso, né? Pegar aqui um ponto O, que é o vértice, e construir uma semi-reta que passe por A. Pronto, foi esse processo que foi utilizado aqui. Então, é o primeiro passo. Qual seria o segundo passo? Posicione o centro do transferidor sobre o ponto O, que vai ser nosso vértice do ângulo. E a linha de fé coincidente, né, coincidindo aí sobre a semi-reta OA. Então, basicamente, nós vamos posicionar conforme a figura que indica. Ó. Simplesmente a gente vai pegar, posicionar o centro no O, e aqui no caso a gente vai estar com a abertura, né, a semi-reta posicionada na linha de fé. Em seguida, marque o ponto B, que indica a medida de 60 graus. Então, nós vamos vir aqui com nosso lápis, observar onde está o 60 e vamos colocar um ponto. Ó. É simplesmente marcar um ponto. Assim, igual eu estou fazendo aqui agora no quadro. Ó. Pronto, coloquei um ponto. E depois a gente pode tirar o transferidor. Né? A gente vai tirar o transferidor e a gente vai construir uma semi-reta
começando em O e passando por A. Então simplesmente a gente vai colocar a nossa régua aqui, com a ajuda da régua, claro, e nós vamos fazer uma semi-reta passando por B e iniciando por O, que é o vértice do nosso ângulo. Então com esse processo a gente vai acabar de construir o ângulo AOB, né? O vértice é esse, então fica assim, AOB, lembra que o acento circunflexo fica sobre o vértice, cuja medida é 60 graus. Então vamos ver na prática agora a nossa construção de um ângulo seguindo esse mesmo passo a passo? Então vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui com o nosso processo, né, de construção, né, o nosso processo de construção. As etapas estão aqui para vocês, ó, são essas etapas aqui, e nós vamos seguir elas para a gente construir o nosso ângulo, conseguir construir um ângulo, ok? Então, primeiramente, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, uma folha em branco, né, uma folha de novo, né, sem nenhum tipo de risco, e nós vamos começar do zero. O primeiro passo que a gente viu lá no slide, né, foi o quê? Para a gente chegar e traçar uma semi-reta de início em O. Então, ó, vamos pegar nossa régua, né? A gente vai colocar aqui, a gente vai desenhar, né, uma semi-reta. Lembrando que a semi-reta ela inicia, a gente sabe onde tem aqui o vértice, o ponto, né? E a gente não sabe onde vai terminar, mas sabe onde passa, ou seja, vou chamar isso aqui de A. É a nossa semi-reta OA. É o primeiro passo aqui descrito para vocês. Eu traço uma semi-reta de início no ponto O, passando por A. Em seguida, nós vamos posicionar o centro do transferidor sobre o ponto O e a linha de fé coincidindo com a semi-reta. Então, ó, vou pegar aqui para vocês o meu transferidor, vou colocar o centro, né, do transferidor sobre o nosso vértice, nosso ponto O. A linha de fé vai ser alinhada aqui dessa forma, ó, essa alinhada sobre a semi-reta. Nós vamos construir um ângulo de quantos graus? Um ângulo de, vamos colocar aqui, ó, é um ângulo, vou chamar de AOB, certo? Eu vou construir um ângulo cuja abertura, para mim vai ser de, vou colocar aqui para vocês, 70 graus, né? Diferente do nosso exemplo do slide. Então, ó, posicionei, a gente vai observar agora a abertura, ó, de 0 até chegar em 60, né? A gente vai marcar um pontinho aqui, como eu fiz agora com vocês, ó. Simplesmente marquei um pontinho. Esse foi o nosso passo, ó, que está descrito aqui. Marque o ponto B que indica a medida dos 60 graus. No caso, nosso exemplo, 70 graus. Então, fizemos esse processo, agora a gente vai traçar a semi-reta OB. Simplesmente, ó, já que esse nosso ponto B, régua, que passa, né, posicionar a régua sobre os dois pontos, desta forma. E nós vamos simplesmente, ó, desenhar aqui a nossa semi-reta passando por B. Então, é a nossa semi-reta. E essa abertura aqui, ó, essa aberturazinha que a gente acabou de fazer aqui, ó, essa abertura aqui, é o que a gente chama de ângulo, cuja medida aqui pra gente, ó, é 70 graus. Ok? Então, vamos voltar agora para o nosso slide e verificar agora a questão dos ângulos em relação aos polígonos, os ângulos internos dos polígonos. Ok? Então mais uma vez voltamos, né, para o nosso quadro. E aqui nós temos a abertura, né, de alguns polígonos. Os lados dos polígonos eles vão formar para vocês aberturas, como se fosse ângulos separados. Só que com isso, né, com essa ideia, onde que nós temos lados formando inclinações entre si nos polígonos, nós temos os elementos estudados como sendo ângulos internos, que são alguns elementos que a gente estuda aí nos polígonos. E como toda situação que a gente também consegue medir esses ângulos internos, utilizando também o transferidor. Basicamente colocando o vértice do polígono sobre, né, colocando na verdade sobre o centro do nosso transferidor sobre o vértice do polígono, a linha de fé sobre um dos lados e verificando a abertura que o outro lado está fazendo em relação ao primeiro lado observado, né, que é o lado que a linha de fé está sendo posicionada sobre. Então, com isso, a gente também conseguiria medir o ângulo, certinho? Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Agora vocês vão ser direcionados, né, para nossa atividade de hoje, né, que é uma atividade também descrita como atividade para casa. Será postado no nosso ambiente, né, que a gente tem nossas atividades, que é o local onde que a gente tem nossos exercícios, né? Então, espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Até a próxima aula. Tchau, tchau.